Olá Ana, seja bem-vindo ao Music em Casa. Eu gostava de nos contasses qual é a tua ligação à música. Olá, Miquel. Antes de mais, muito obrigada por este convite. É uma honra estar aqui a falar contigo, e poder falar também para todos os músicos. É assim, a minha ligação à música vem desde pequenina. Eu comecei a estudar música aos 6 anos, na Escola de Música da minha terra, de Esposende, e entretanto prossegui para o Conservatório de Música Carlos Gulbenkian, onde mantive o seguimento com o meu professor que já me acompanhava desde pequenina, e depois posteriormente fui para a ESMAI. Portanto, eu comecei, a minha ligação com a música vem desde pequena, portanto eu estudei piano, é a minha formação, é o meu instrumento principal ainda hoje. Fui também estudante de canto, sou soprano e ainda faço algumas coisas como soprano, e fiz sempre, desde sempre, muita música de câmara, coro, sempre colaborei, até tive algumas experiências interessantes mais novinha, como na direção coral e etc. Portanto, sempre foi um mundo muito musical, muito artístico, todo o meu percurso desde pequenina, portanto é algo que me acompanha desde sempre. E como é que se consegue conciliar a música com a medicina? A nível do tempo de estudo também, não é? Sim, por um lado eu acho que o facto de ter estudado música ajudou-me a ter alguma capacidade de organização e de concentração, e se calhar a ser um bocadinho metódica, e como desde pequenina conciliei também com os estudos, inicialmente na área portanto, das ciências, e depois prossegui para a Faculdade de Medicina. Eu acho que esta capacidade para já, porque são duas paixões e portanto quando quem corre por gosto não cansa, portanto sempre foi algo que eu pensei que queria fazer, e portanto não com aquela preocupação, angústia de será que no futuro vou conseguir conciliar, mas desde pequenina que eu pensei, bem, são coisas que eu preciso, que me fazem feliz, e portanto em cada momento presente eu fui tentando sempre dar o meu melhor e explorar ao máximo estas paixões, e felizmente tenho tido o privilégio de ainda hoje poder conciliá-las, não só conciliá-las nos seus dois percursos diferentes, mas é para mim um prazer enorme neste momento poder criar até sinergias entre ambas, e estar a criar projetos que me permitem ligar estas duas áreas que eu tanto gosto. E falando desses projetos, como é que vêm essas ideias? Tem a ver com essa fase de estudante de música que vês que nós não nos cuidamos, os músicos? Acho que é o ponto essencial. Sim, é verdade. Portanto, eu desde sempre, estando neste contexto artístico, obviamente, nunca me passou despercebido o facto de muitos colegas músicos em diferentes contextos, tanto no contexto académico como mais tarde no contexto profissional, desenvolverem várias lesões ou terem várias dificuldades do ponto de vista físico e psicológico, e na altura eu via que muitos deles acabam por não ter orientação, ou ter uma orientação que era muito generalista, e acabam muitas vezes até por terminar carreiras que poderiam ter sido fantásticas. E isto deixava em mim alguma frustração. Quando depois prossegui os meus estudos na área da medicina e comecei a especializar-me como fisiatra, na área também da medicina esportiva, e posteriormente nesta área da medicina das artes formativas, comecei a perceber que afinal nós tínhamos que mudar este paradigma, porque há muitas coisas para fazer, temos muito para oferecer aos músicos, portanto deixar tocar não é uma inevitabilidade, não é? Portanto, isto não é quando se desenvolve uma lesão. Eu acho que havia muito antigamente acho que havia muito esta noção, e se calhar alguns músicos, sobretudo cá em Portugal, que isto é uma área que não se fala muito, ainda têm se calhar um bocadinho esta noção, que é, pronto, tive uma tendinite, nunca mais vou voltar a ser o que era, nunca mais vou voltar a tocar da mesma forma, não vou poder ser um músico profissional. E isso é um mito, completamente, porque tudo isso tem tratamento. Agora, tem que ser um tratamento bem orientado, e que depois tem que ter um plano de prevenção futuro, porque senão depois sabemos que há recorrência dessas lesões. E, portanto, eu no fundo sinto neste momento, e quanto mais fui especializando nesta área, há algum sentido de responsabilidade também de sensibilizar os músicos para isso. Que isto não é o fim do mundo, não é um destino traçado num sentido negativo, temos muito para fazer, existe um caminho a percorrer, e portanto tenho esta vontade de poder ajudar e de poder mudar um bocadinho este paradigma. Sim, tu não achas que nós músicos pensamos que não temos. Eu falo por mim, que só ao fim de muitos anos é que estou a ter cuidados que nunca tive. Nunca liguei isso. Mesmo quando me doía, eu sempre dizia que não tinha tempo.
E eu sempre não tenho tempo para lesões. Não tenho tempo, mesmo que as tivesse. E isso tu não achas que acontece muito isso? Porque neste mundo, se nós rejeitamos uma semana de orquestra porque temos alguma coisa, porque nos dói, ou seja, vai para o seguinte. E este medo constante, não achas que é também uma das razões que não nos cuidamos tanto? Sim, é verdade. E por esse motivo é que grande parte das lesões se devem a microtraumatismos de repetição, traumas acumulativos, não traumatismos, macrotraumatismos, mas esforços e, portanto, alterações que vão ocorrendo ao nível dos tendões, dos músculos, etc., a nível postural, algumas contraturas que se vão estruturando e que vão agravando de forma acumulativa, porque a pessoa não vai tratando isso e, portanto, isto gera-se um ciclo vicioso, quase uma bola de neve que vai aumentando e o dano em termos de estruturas cada vez é maior. Não só da estrutura, não só do ponto de vista físico, não é? Do ponto de vista motor, dificuldades, mas também do ponto de vista psicológico, porque fica sempre ali na cabeça, não é? Aquela coisa. E se calhar agora eu vou agora ter ali uma semana que vou estar na orquestra, se calhar vai voltar aquela dor, será que vai voltar? E fica sempre ali aquele fantasminha. E assim, se nós pensarmos bem de uma forma pragmática, que às vezes é difícil, é verdade, porque as exigências são muito grandes. Um músico tem exigências físicas, psíquicas, técnicas muitíssimo grandes e por isso é que muitas pessoas comparam a um atleta até de alta competição e eu acho que até é um bocadinho mais do que isso, porque há particularidades do contexto artístico que ainda tornam esta situação um bocadinho mais laboriosa, mas a verdade é que o músico vai acumulando lesões e nós temos forma de as resolver e às vezes é difícil parar um bocadinho, ser pragmático e dizer assim, não, eu vou ter que tirar um tempo. Tudo bem, se esta semana tenho que ir à orquestra, vou à orquestra, mas vou ter alguns cuidados e depois vou tirar um bocadinho de tempo para mim, porque isso vai dar uma qualidade de vida e uma qualidade de performance muito maior depois no futuro. E o músico não é só para aquele concerto, não é? É para aquele e para as 1000 concertos que quer ter ao longo da vida, porque quer explorar ao máximo o seu potencial como músico e, portanto, nós para podermos explorar ao máximo esse potencial em termos de qualidade da performance, precisamos estar bem do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico. E quando temos dor, a dor interfere imenso. Eu costumo dizer às vezes, por exemplo, na véspera dos concertos, eu tenho muito cuidado com facas, porque, porque eu acho que às vezes até um golpezinho mínimo, pode nem ser nos dedos, pode ser noutro sítio qualquer, nós temos muita tendência a protegermos e a assumirmos posturas que nós chamamos antálgicas, são posturas para nos tirar a dor. E tudo isso depois vão criando pequenos desequilíbrios musculares, e que vão limitando também a forma como depois nós tocamos e como nós estamos em palco, a nossa postura. E muitas vezes é isso que vai acontecendo. E ao longo do tempo começa às vezes uma lesão muito pequenina que nós nem damos conta e desvalorizamos. A tal dor que vai surgindo, ou que às vezes é um desconforto, uma fadiga, e que nós não damos muito valor e que depois começa a aumentar. E muitas vezes o que acontece é que os músicos chegam à minha consulta já com um quadro de 5, 6 anos de evolução, já com muitas coisas que foram desenvolvendo secundariamente. Se tivéssemos apanhado numa fase inicial em que havia só aquela lesão primária, ou aquela alteração primária, aquela tendinite, ou aquela alteração postural que nós conseguíamos naquela fase trabalhar muito melhor para não se criarem aqueles automatismos errados, é tudo muito mais fácil e, portanto, aqui eu sinto que o meu papel é também um bocadinho na sensibilização nesse sentido, porque as coisas podem ter um fim muito risonho e portanto, pronto, eu acho que o problema também muitas vezes é que, como há este estigma grande, a pessoa às vezes também quer omitir que tem dor, omitir para os outros, mas omitir para si própria, não é? Porque ficamos com muito receio das limitações que isso nos possa causar e ficamos também com receio que as outras pessoas achem que por termos dor ou por termos alguma lesão, que isso vai, de certa forma, tornar-nos músicos menos capazes. Isso não é verdade a longo prazo. Naquele momento, efetivamente, nós temos que tratar aquilo, mas o nosso potencial de sermos grandes músicos, de termos alto nível performativo, não se perdeu. Pelo contrário, se nós conseguirmos resolver isto, o que vai acontecer, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que disseste há pouco, e que é muito interessante, às vezes quando acontece uma lesão, e quando isso é abordado precocemente e abordado de uma forma holística, o que acontece é que a música acaba por mudar os seus hábitos.
e no sentido positivo. Começa a perceber que se calhar é um bocadinho mal ter assim grandes picos de performance, convém fazer um estudo mais regular, começa a perceber que se calhar aquelas 10 horas por dia que tem que tocar e que não vamos dizer para não as fazer, pode fazê-las à mesma, mas se calhar fazendo intervalos muito maiores e estudando 20, 25 minutos de cada vez, aproveitando, por exemplo, fazer vários exercícios de alongamento, de relaxamento durante essas pausas. Aproveitar para fazer muito mais períodos também de prática mental, que é fundamental. Muitas vezes esquecemos disso e é muito valioso. Olha, eu tirei muito partido disso porque, pronto, como deves imaginar, não foi muito fácil enquanto, por exemplo, eu lembro perfeitamente que eu ia tocar com uma orquestra profissional, no meu segundo ano da faculdade e ia tocar no concerto de Chopin, o segundo concerto de Chopin, e tínhamos o concerto, sei lá, passado 4 semaninhas ou 3, e eu lembro de estar na faculdade na faculdade de Medicina, na biblioteca, com a partitura do concerto de Chopin, ao lado dos meus livros de Medicina, e muitas vezes eu fazia ali um intervalinho, abria a partitura e olhava para a música. E pensava, construía ali as frases, pensava na melodia, na harmonia, pensava como é que aquilo iria fazer sentido para mim, e a verdade é que quando chegava ao piano tinha muito trabalho já feito. Portanto, facilitava imenso e diminuía muito o tempo que eu precisava de estar ali. Às vezes até para resolvermos problemas técnicos é muito bom nós pararmos um bocadinho, porque eu acho que um dos grandes erros que eu vejo muito é as pessoas têm alguma dificuldade numa passagem, por exemplo, e ficam ali 20 vezes a tocar a mesma passagem da mesma forma. É completamente infrutífero, não vai sair dali. Aliás, vai criar automatismos errados. E, portanto, faz muito mais sentido, se calhar, separarmos um bocadinho, porque lá está, vamos à mesma coisa. Às vezes o difícil é nós pararmos. Porque com esta mentalidade do perfeccionismo, há muito também algum sentido de competição associado, mas é aquela necessidade de sermos cada vez melhores, sempre melhores, isso às vezes inibe-nos um bocadinho de sermos pragmáticos e dizer, não, agora vou parar um bocadinho e vou tentar, vou olhar para isto e vou ver qual é aqui a minha dificuldade nesta passagem, será que eu vou mudar aqui um bocadinho, escolher algum dia diferente ou pôr a mão de uma forma diferente, ou se calhar relaxar, será que é porque o meu trapézio está aqui a ser hiperativado e está aqui a dificultar e a dar-me alguma rigidez no meu braço e por isso é que isto não sai com a mesma velocidade nem com a qualidade do som que eu queria. E portanto, às vezes é preciso isso, é preciso fazermos aqui um bom diagnóstico do problema, em vez, e eu costumo dizer muito isso, eu acho que se calhar, e respondendo também um bocadinho àquilo que me daste no início, de como é que foi possível conciliar as duas áreas, eu acho que essa exigência desta gestão do tempo e da disponibilidade obrigou-me se calhar a ter um estudo mais eficiente, tanto na medicina como na música. E pensar mais não em quantidade de estudo, porque como é óbvio, houve alturas na minha vida que não consegui estudar o número de horas que eu gostaria. Claro que sempre que fazia masterclasses para mim era um sonho, porque ia para fora e portanto estava ali, tocava as horas que poderia e portanto pronto, era fantástico. Mas nem sempre foi possível, não é? E tive momentos mais difíceis. Por exemplo, quando fiz o meu recital final do 8º grau no conservatório, eu nesse dia de manhã tive um exame na faculdade e no dia a seguir tinha outro. E, portanto, às vezes temos que fazer aqui alguma ginástica e pensar não em tempo, em quantidade de tempo de estudo, mas na qualidade daquele tempo que nós dedicamos ao estudo. E isso faz toda a diferença, porque isso vai-nos também ajudar a prevenir as tais lesões. Porque, como falamos, muitas das lesões nós sabemos, as lesões que estão relacionadas com a prática do instrumento têm a ver com isso, com os automatismos que nós criamos, com microtraumatismos de repetição. E, portanto, se nós conseguimos estudar de uma forma um bocadinho mais eficaz, mais rentável, conseguimos também contribuir para a prevenção das lesões. E mesmo a nível psicológico, tu não achas que não estamos bem? Ou seja, eu estudei numa escola profissional e nunca, que faz miúdos desde pequenos, não é? Ou seja, desde o 7º ano, eu comecei no 10º e desde o 7º, que são máquinas de fazer músicos, não é? Ou instrumentistas neste caso. Mas a nível psicológico, não estamos bem. E nós vemos, por exemplo, infelizmente, eu como músico, os meus amigos não são músicos, mas eu como músicos já vi dezenas de casos de pessoas que perderam a vida, não é?
por coisas que nós nem sabíamos, ou seja, chegaram ao ponto máximo de estar mal. E tu não achas que é mesmo uma falta de ajuda desde o início? Ou seja, que as pessoas não falam daquilo que sentem e mais uma vez, têm medo de falar daquilo que sentem. Sim. Português, neste caso, tem sempre receio do que é que eles vão pensar de mim. E nota-se que eu, artista, e não só músicos, vendo os atores, porque os atores são aqueles que mais fazem. Os músicos não só no mundo clássico, não é? Mas sabes qual é a razão disso? Ou como evitá-lo também, não é? Sim, e por isso é que eu estava a dizer que eu acho que é fundamental, há várias coisas a fazermos. O fundamental é desmistificarmos esta questão, porque alguém que sente dor não é alguém que tem o destino traçado de uma forma negativa ou que tem a impossibilidade de atingir o seu pico máximo de performance e de ter um percurso artístico fantástico. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, portanto, e esta sensibilização e esta desmistificação, se começarmos numa fase muito precoce, nós vamos aqui prevenir muitos problemas depois futuros, porque aqui a dificuldade, eu vejo muitos músicos, muitos alunos de música, portanto, logo numa fase precoce, eu tenho alguns que são adolescentes, que estão no início da adolescência e que já têm alguns problemas, sobretudo muito problemas posturais, problemas de dor miofascial, contraturas, pelas posturas já, e se nós apanharmos muito cedo, nós vamos conseguir modificar isso e vamos melhorar muitas coisas até do ponto de vista da performance, porque tudo isso contribui bastante. Eu tive, por exemplo, um aluno de piano que estava com um quadro de dor terrível, deixou de poder fazer as aulas de educação física, tinha dor imensa a tocar, que agravava imenso, não conseguia estar mais de 20 minutos sentado ao piano, e o que ele tinha era um quadro miofascial, desde a cervical até lá abaixo. E nós resolvemos isso e eu posteriormente fui assistir a uma audição dele e era impressionante a qualidade do som. Ele viu a tocar um estudo de Chopin e os dedos fluíam de uma forma totalmente diferente. Ele tinha um relaxamento totalmente diferente, uma postura totalmente diferente e o som tinha uma qualidade que não tem nada a ver, um som bonito. E portanto, se nós, portanto, esse aluno, se não se esquecer disto, não é? Desta pequena mudança que ajudou imenso, vai ser alguém que se calhar no futuro vai conseguir gerir muito melhor estas coisas e perdeu ali este medo. Ele voltou a fazer as aulas de educação física, ele voltou a conseguir tocar sem limitações e, portanto, todos nós temos problemas na vida e todos nós vamos ter problemas de saúde por diferentes motivos e os músicos não são diferentes, é normal termos contraturas, é normal algum de nós ter uma tendinite por vários motivos. Os músicos às vezes têm devido à prática do instrumento, outras vezes nem tem nada a ver com isso e nós temos que tratar os problemas, não é nenhum bicho de sete cabeças. Agora é verdade que há muito... porque nós temos associado aqui um contexto também da tal alta competição, não é? Como um atleta e, portanto, todas essas exigências também psicológicas estão muito associadas e não conseguimos separar as coisas e é obviamente que os músicos começam cedo a sentir isso, porque há os concursos, não é? Hoje em dia temos meninos com 6 anos que já estão a fazer concursos. Isto, se não for bem... se não for bem orientado, isto pode criar logo aqui até se calhar objetivos não tão puros, não é? No sentido, porque é que nós queremos fazer música? Porque nos dá prazer e queremos transmitir esse prazer aos outros. Claro que nós vamos estudar muito para podermos ser o melhor possíveis não é? E podemos atingir o nosso pico de performance. Não é para termos 20 prémios, não é para termos o diploma, não é? Eu acho que isso também é importante, mas acho que não nos devemos esquecer e acho que é isto que devemos incutir também nos mais novinhos desde sempre, é que o objetivo primário deve ser nós termos prazer a tocar e isso nota-se, se nós pensarmos nos grandes músicos, não é? Nós conseguimos se calhar distinguir bem aqueles que têm um percurso e que nos transmitem essa paixão e esse prazer e os que são um bocadinho mais máquinas. Mas achas que se tivesse implementado no ensino, podia evitar muita coisa? Sim, olha, eu tive uma experiência fantástica, no fundo, poder colocar um bocadinho isso que estavas a dizer, que é, eu quando trabalhei na Alemanha, eu trabalhei no Instituto de Medicina, de Fisiologia da Música e Medicina dos Músicos em Hannover,
e este instituto articula diretamente com a Universidade de Música da Nova. E eu tive a oportunidade de colaborar lá na docência de algumas disciplinas que estão muito relacionadas com a parte da ergonomia, da postura, a parte da medicina dos músicos, não é? Para, assim, num sentido mais geral, e até em algumas disciplinas. Por exemplo, colaborei numa disciplina muito interessante que era de ansiedade relacionada com a performance, do medo do palco. E é verdade que isto é algo que perturba bastante e limita bastante a performance de muitos músicos, não é? E às vezes basta nós mudarmos um bocadinho o prisma para onde olhamos, da forma como olhamos para a situação, não é? Sim, Para sim. aquele momento. E tem muito a ver, eu acho que isso tem muito a ver também com a forma como nós somos levados a encarar a questão da performance, não é? Do momento do palco, não como um momento de ansiedade, um momento de nervosismo. Claro que com alguma adrenalina, a adrenalina é fundamental para nós estarmos concentrados e darmos o nosso máximo, mas não ultrapassarmos aquele limiar da adrenalina em que já não conseguimos controlar a situação, não é? Porque o momento do palco deve ser um momento de partilha, não é? De partilha daquele trabalho todo que nós fizemos por trás. O músico acaba por ter um trabalho um bocadinho solitário, o trabalho todo de estudo, não é? Nós precisamos de milhões de horas de estudo para conseguir chegar a um concerto e fazer, por exemplo, um concerto a solo com uma orquestra, não é? Isto implica muitas horas de estudo, implica muita dedicação. E aquele momento é um momento de dádiva, não é? É um momento final, é a cereja no topo do bolo, não é? E, portanto, eu acho que tem a ver com isso, com a forma como nós olhamos para esse momento que é tão especial, não é? Eu costumo dizer, às vezes quando acaba um concerto apetece-me logo repetir, porque é por esta questão da adrenalina e por o gozo que dá, não é? E eu acho que isto elimina muitos fantasmas e torna a coisa muito mais simples, se nós pensarmos desta forma. Claro que isto é a minha forma de ver e as pessoas, todos nós temos formas de perceber as situações diferentes, não é? E cada um de nós há aqui muitos outros fatores associados que têm a ver com os nossos contextos, com a nossa personalidade, mas o músico, por norma, tem qualidades ótimas, tem características ótimas que trabalha muito. O músico é muito perfeccionista, é verdade, mas também é muito perseverante e é muito criativo. E esta criatividade e esta capacidade de se adaptar para atingir objetivos e desafios cada vez maiores também permite que depois o músico tenha alguma flexibilidade e alguma versatilidade a lidar com este tipo de situações, não é? E é isso que às vezes precisamos de buscar, essa nossa criatividade. E diz-me, esse centro, esse projeto vai cuidar dos artistas então? Tem que especialidades? Sim, portanto, eu, como sabes, eu trabalhei lá fora em alguns centros e como em Portugal não existia cá nenhum centro especializado dedicado aos músicos ou outros artistas de performance, achei que tínhamos que criar, não fazia sentido. Eu, quando trabalhei lá fora, via músicos portugueses que iam lá fora de propósito e que tinham muita dificuldade em manter o seguimento pela distância geográfica, óbvia, não é? E, portanto, não fazia sentido cá em Portugal não termos isto. E não só pela questão dos cuidados em si, mas pela questão de mostrarmos à sociedade que é importante valorizarmos os nossos artistas. Não é só o Cristiano Ronaldo que precisa de um médico especializado em medicina desportiva e em medicina de futebol, não é? Os artistas também precisam de ter alguém que olhe por eles e que tenha alguma sensibilidade para perceber os contextos artísticos em específico, porque é muito diferente tratarmos uma tendinite num músico ou numa pessoa que não é música, é muito diferente. A questão da postura também é diferente. Nós não podemos dizer a um violinista, por exemplo, que tem que tocar desta forma, que não pode estar assim com o pescoço inclinado durante 10 horas. Ele precisa, é a forma de tocar, não é? Portanto, nós temos que criar aqui outras estratégias que permitam compensar, digamos, quase os esforços que cada atividade artística implica. E, portanto, este centro, no fundo, vem dar um bocadinho de resposta a isso. Nós temos, portanto, eu tenho a consulta de Medicina das Artes, que é assim que se designa a consulta, que no fundo é consulta mãe, consulta pivô, que engloba não só uma avaliação clínica e funcional do artista, do músico, mas também uma avaliação da performance, porque
Se nós não percebermos, não percebermos bem que fatores é que predispuseram para aquela lesão, não vamos conseguir trabalhar, fazer um tratamento que seja completo e que seja verdadeiramente eficaz, e não vamos conseguir depois trabalhar naquela questão do programa de prevenção, não é? Para evitar novas lesões. Quase sempre é necessário modificarmos alguma coisinha. Muitas vezes é necessário, inclusive, por exemplo, numa fase mais académica, articularmos diretamente com o professor de instrumento, porque aqui o tratamento de algumas lesões é indissociável portanto, da parte da performance, não é indissociável, porque aquilo que a pessoa faz, e muitas vezes foi alguma coisinha ali em concreto, o gesto artístico que predispôs a essa lesão, e portanto temos que fazer este trabalho em conjunto. Muitas vezes, por exemplo, é interessante pensarmos, ou em termos de postura, depende se o problema for dessa área, ou então até pensarmos, por exemplo, em termos de repertório. Que algum repertório pode ser mais indicado para determinada fase de tratamento de alguma lesão, e pode haver outro repertório que pode ser contraproducente e pode prejudicar aquela recuperação. Imagina, por exemplo, olha, uma tenossinovite, uma tendinite do quinto dedo num pianista na mão direita, no processo de recuperação não vai ser, contraproducente fazer, por exemplo, um estudo de Chopin, o Opus 25 número 1, que anda sempre ali, não é? Portanto, temos que fazer este trabalho conjunto, é muito importante, e eu trabalho muito também na medicina esportiva, e na medicina esportiva também fazemos esse trabalho, não é? Com o preparador físico, etc. E portanto aqui também tem que haver este trabalho conjunto, porque só assim é que conseguimos efetivamente orientar da melhor forma. Pronto, obviamente que os principais problemas são aqueles que eu apanho na minha consulta, que são os problemas musculoesqueléticos e os problemas neurológicos, as tais tendinites, como falei, as contraturas, ou a dor miofascial, as alterações de postura. Temos muito também, por exemplo, síndromes compressivos, por exemplo, síndrome do túnel cárpico, compressões nervosas de alguns nervos que dão formigueiros, ou às vezes muito relacionado também às vezes com algumas posturas que comprimem os nervos que saem daqui da coluna. Temos, por exemplo, a distonia focal do músico, que é um problema, não é muito comum, mas é um problema importante porque é difícil de diagnosticar e portanto é fundamental. Nós só conseguimos diagnosticar se ouvirmos a música tocar, porque a distonia focal do músico precisamente uma distonia dependente da tarefa, e a tarefa é tocar o instrumento. Portanto, se o músico for uma consulta normal, não levar um instrumento e simplesmente descrever aquilo que sente e tentar executar um movimento, por exemplo, já uma distonia focal num pianista, uma distonia do quarto dedo. Se eu tentar executar um movimento, tocar nas teclas em cima de uma mesa, eu não vou ter os movimentos involuntários, porque a distonia são movimentos involuntários que não conseguimos controlar. Eu não vou ter os movimentos involuntários. Mas se eu fizer esse mesmo movimento no piano, esses movimentos vão surgir, se eu tiver distonia focal. Portanto, porque aqui há muitas outras coisas envolvidas e que despoletam esses tais movimentos e que têm a ver com feedback auditivo, com o próprio toque, foi um automatismo que foi criado e que está dependente dessa tarefa, que é tocar o instrumento. Numa fase inicial até surge só com um instrumento, imagina que a música até tem um instrumento principal e toca outros instrumentos. Numa fase inicial isso só surge com um determinado repertório e naquele instrumento principal. Ao tocar outros instrumentos não aparece. Portanto, é fundamental nós fazermos esta avaliação, senão vai-nos passar muita coisa despercebida. E o próprio tratamento tem que ser feito no instrumento. Eu faço, além da consulta, faço sessões de intervenção nos músicos e faço um programa de exercícios no instrumento para a recuperação das lesões, não só da distonia, mas também nos outros contextos. É fundamental nós modificarmos isto. Pronto, obviamente que depois também temos outro tipo de problemas, por exemplo, temos muitos problemas também que têm a ver mais dentários, de oclusão, muitos problemas de articulação temporomandibular e isso muitas vezes está relacionado também com as questões posturais, depende, por exemplo, lá está no violinista que tem sempre aqui algum desvio, não é? E alguma pressão, portanto é bastante frequente. Vamos ter também problemas, obviamente, podemos ter do foro psicológico ou psiquiátrico, pronto, que seja necessário ter aqui algum acompanhamento em particular, e nós também temos essa área, portanto a medicina dentária, a psiquiatria, a psicologia, temos também a otorrino, que é bastante importante, pelos problemas auditivos, também pelos problemas vocais. As pessoas às vezes
esquecem-se muito desta questão auditiva e no teu caso no instrumento deves ter essa percepção, porque é daqueles instrumentos que realmente isto é um problema, pode ser importante, mas também para os outros músicos, porque se nós pensarmos, por exemplo, nas condições que têm os músicos que tocam no fosso de uma orquestra, não é? Aquilo é um traumatismo acústico brutal, brutalíssimo, além das condições, nesse contexto, também outras condições serem terríveis, não é? O pouco espaço que se tem, é difícil ter uma postura mais adequada possível, a pouca luminosidade que também influencia, às vezes a temperatura do próprio espaço, mas essa questão do traumatismo acústico, não é? Importantíssimo. E a verdade é que os músicos, não só os instrumentistas de metais, etc. Mesmo os cantores, por exemplo, também têm, ao longo do tempo, têm tendência a ter alguns problemas auditivos, de perda de audição, às vezes de alguns timbres específicos, etc. Temos também a parte da voz, que é fundamental, não é? Nós temos lá no centro uma unidade de voz com uma otorrino dedicada à voz e uma terapeuta da fala também com experiência nessa área. E temos também podologia, e estava a ver se me esquecia. Portanto, temos dentro da minha equipa, eu trabalho com um fisioterapeuta e com um terapeuta ocupacional, que portanto estão dedicados também exclusivamente, especificamente a esta área, e que fazemos um trabalho em conjunto. Como é que tem sido o feedback dos músicos? Olha, tem sido ótimo, porque eu já via músicos há bastante tempo, há algum tempo, mas efetivamente agora é que começamos a divulgar o centro e o centro começou a existir de uma forma mais formal e tem sido um passo-a-palavra rapidíssimo, que eu não estava a contar que fosse tão rápido, e tem sido muito bom. Temos feito trabalhos muito interessantes e o feedback tem sido muito positivo. Há situações que realmente exigem um trabalho mais demorado, outras são situações que resolvemos mais rapidamente, depende dos casos, mas para mim tem sido muito gratificante, porque realmente para mim é algo que me deixa o coração destroçado quando um músico me entra no consultório e me diz: pronto, eu sou músico profissional, mas há 1 ano e meio que não toco. E, não é? E pronto, e quando chega diz: pois, é que eu já fui a outros médicos e disseram para mudar de instrumento, mas eu já toco um instrumento há 30 anos e não vou mudar de instrumento. Sim, claro que não vamos mudar de instrumento, nem vamos deixar de tocar. Porque aqui o maior erro, muitas vezes, o que acontece é, isto começa a dor, a pessoa não liga aos sintomas, começam vários sintomas, às vezes pode ser dor, pode ser fadiga, pode ser muitos outros sintomas. A pessoa não liga, vai sendo cumulativo, como já falamos, aquela bola de neve, e depois chega um ponto em que a pessoa já não consegue tocar, e aí vai ao médico. Portanto, temos logo aqui um erro à partida, porque devia ter ido ao médico no início, e portanto organizávamos as coisas e não chegava a esse ponto de deixar tocar. E depois a pessoa deixa tocar e deixa tocar mesmo. Porquê? Porque quando começa a tocar fica frustrado, porque aquilo que ouve não era aquilo que gostaria de ouvir. E depois começa aqui, isto do ponto de vista psicológico, é horrível, não é? É muito difícil, isto para o músico é uma coisa aterradora e, portanto, o músico simplesmente põe o instrumento de lado. Isto é um dos maiores erros, porque assim, nós temos que começar assim, logo na primeira consulta, nós temos que pegar no instrumento e voltar a tocar. Claro que isto é uma aprendizagem que depois fazemos na consulta, não é? Porque não vamos começar a tocar como nós estamos à espera, vamos começar a reavivar aquelas memórias, porque a verdade é que o músico, há estudos giríssimos de ressonâncias, imagiologia, de ressonâncias funcionais e assim que mostram que realmente nós ao longo da vida, no percurso artístico, vamos desenvolvendo algumas áreas do nosso cérebro importantes que não desenvolvemos, diferentes, não é? E que são específicas daquele gesto artístico, não é? É uma aprendizagem motora, é uma aprendizagem sensorial. E que se nós deixarmos de tocar, vamos começar a perder essas memórias, esses bons automatismos, aquele imprinting cerebral que nós temos, não é? Que o movimento sai quase automático, não é?
sei lá, eu, por exemplo, ainda no outro dia fiz uma experiência, eu já não tocava a terceira sonata de Prokofiev há 5 anos e fui ao piano e saíram, e aquilo saiu dos dedos, porque há ali uma memória, não é? Há ali uma memória e a verdade é que se nós deixarmos mesmo de tocar, vamos perder isso, vamos perder esse trabalho todo, portanto. Mas às vezes pois, mas eu tenho dor a tocar, ou a embocadura não está a funcionar direito, ou eu tenho os tais movimentos involuntários. Pronto, vamos trabalhar parte a parte. Os dedos vão continuar a tocar, vamos fazer exercício na mesma com a embocadura. É bom sentir, é bom formar a embocadura, é bom sentir o instrumento. Estes inputs sensoriais são importantes, devemos manter. Não é chegar, é pegar no terço e tentar tocá-lo, não, isso não vai funcionar no início, não é? É tentarmos arranjar ali um programa de reabilitação e um programa de reaprendizagem para tentarmos limpar, esvaziar aqui tudo o que está automatizado de forma errada e criarmos umas memórias corretas e criarmos novos hábitos. E, portanto, é muito gratificante depois vermos os resultados. Muito, muito, muito. E vocês onde é que estão situados, para quem não me conhece? Sim, portanto, o centro está localizado no Instituto CUF, no Porto, neste momento. Portanto, a minha consulta decorre no auditório do Instituto, que é um espaço amplo e que permite o músico tocar à vontade, tem pronto, umas características mais favoráveis, mesmo em termos acústicos, tanto para o músico como, por exemplo, para o bailarino, pronto, e com umas características um bocadinho mais privilegiadas com um consultório normal de consulta, não é? Que é um meio um bocadinho mais pequeno e que se calhar limitava um bocadinho fazermos esta parte, esta avaliação, mas sim, funciona no Instituto CUF, cá no Porto. E quem quiser marcar uma consulta, como é que faz? É só falar contigo, falar com... É muito simples. Olha, por acaso o que tem acontecido é que muitos me têm contactado ou pelo LinkedIn ou pelas redes sociais, porque muitas vezes são até orientados por outros amigos meus, também músicos, etc. E podem contactar-me de qualquer forma, estou sempre disponível. O agendamento pode ser feito através do site do Instituto CUF, existe lá uma página específica do centro e, portanto, tem lá a possibilidade de marcação até online ou ligando para o Instituto. E é o teu objetivo espalhá-lo pelo país, pelas CUFs, ou que haja mais centros desses? Sim, este centro tem uma abrangência neste momento nacional, porque eu estou a receber músicos de todo o país. Obviamente que de todo o país e até de fora do país já está a acontecer. Um bocadinho à semelhança do que acontece também em alguns dos centros onde eu estive lá fora. Porque a verdade é que há trabalho que depois eu posso articular com uns colegas na área. Portanto, há trabalho que é mais especializado, digamos, que esse tem que ser feito em consulta comigo, em sessão de intervenção, que pode ser presencial ou pode ser por videoconferência. Há muita coisa que também conseguimos trabalhar por videoconferência. E depois, imagina, por exemplo, ainda no outro dia tive um músico de Lisboa, eu depois articulo com os colegas, imagina que precisa fazer alguma fisioterapia, uma coisa que existe tratamentos mais diários, não é? E que é contraproducente o músico, ou tem alguma dificuldade em vir cá ao norte, e eu articulo depois com os colegas na zona de residência, na área de residência. Portanto, há esta possibilidade. Nós temos que ter esta flexibilidade porque realmente é a única forma de conseguirmos dar resposta e ir ajudando. Olha, quero-te agradecer por teres aceito o convite. Não duvido que vais ajudar muita gente e acho que fazia mesmo falta alguma coisa assim. Muito obrigado. Obrigada, Miquel. Obrigadíssima pelo convite, foi um prazer.